Caminhando com Jesus. Bom dia, família. Maranata. Ora vem, Senhor. Estamos aqui guiados pelo amor de Deus, pela nossa resiliência, estarmos sempre querendo dar a volta por cima, não é mesmo? Então, a natureza hoje nos presenteia mais um belo amanhecer, e que esse dia seja um dia de muita inspiração para todos nós. Então, por esse motivo, guiados pelo amor de Deus, determinar, encaminhar sempre com Jesus, pedimos ao Deus Pai e ao Deus Filho que nos envie o vosso Espírito Santo. Sejamos inspirados, guiados, ensinados neste amor de Deus, para que sejamos cada vez pessoas melhores. Porque sim, Jesus, eu sou uma pessoa boa. Então, pela efusão do Espírito Santo, iniciamos hoje as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui es. Santa Maria, Mater Dei, ora por nós, pecadores, nunca et in hora mortis nostra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Amado Senhor Jesus, hoje estamos no 40º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Queremos também saudar a São Miguel Arcanjo, pedindo a vossa proteção. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Deus o submeta. Instantemente vos pedimos a vós, ó príncipe da milícia celestial, que pelo divino poder precipitou no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Então, nesse espírito de louvor, de atenção, de oração, de vigilância, a qual nos propusemos ao iniciarmos
este projeto que nasceu no coração de Deus, o qual foi denominado como o Sentinela do Atalaia, aqui, guiados por Deus, neste local, a torre de vigia do Sentinela do Atalaia, diretamente da cidade de Matinhos, estado do Paraná, no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, família. Mais uma vez, muito bom dia e um saudoso, caloroso, afetuoso, amoroso abraço da parte de Deus Pai para todos vocês. Então, nós temos a apresentação da passagem de São Miguel algumas vezes na Bíblia. As mais comentadas são 3 vezes. Então, eis que houve uma grande rebelião no céu. Os anjos que se revoltaram contra Deus, foi o que eu falei no vídeo passado, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, escrita nas Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, retratando exatamente quando Jesus caminhou durante 40 dias no deserto. Então, tentado pelo o anjo revoltado, né? Jesus disse não, né? Nem só de pão virá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, como podemos perceber, os anjos que se revoltaram contra Deus foram derrotados. A origem desta revolta, justamente por o anjo mais revoltado, mais rebelde ali contra Deus, se reuniu com os outros e realmente foi uma situação aonde deve ter sido bem complexa. Bom, mas nesse meio de toda esta turba, toda esta confusão, os anjos eram todos iguais. Não, parece que não havia uma hierarquia maior, menor, eram todos iguais diante aos olhos de Deus. Pois no céu, hoje, pelo que sabemos, existe sim uma hierarquia dos anjos, maiores, menores, arcanjos, né? Das ordens celestiais. Bom, enfim, São Miguel Arcanjo disse: quem é como Deus? Quem é como Deus? Palavra de ordem de São Miguel. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Então, São Miguel Arcanjo começou a liderar, então, essa grande batalha espiritual. E o diabo foi derrotado e o diabo foi lançado na terra. Ele e as suas hordas dos seus anjos caídos, lançados na terra. Bom, essa seria uma das passagens de São Miguel Arcanjo nas Sagradas Escrituras. Ela vem no seguinte contexto: aonde Deus tirou da costela do homem a mulher, né? A mulher feita da costela do homem. Então podemos aqui analisar todas essas passagens, não de uma forma poética, mitológica, nada disso, não, mas sim da forma literal de como assim nos diz o Senhor, porque o Pai jamais teria capacidade
de mentir, de nos enganar. Então, sim, é a forma literal. O homem, né, da costela do homem, foi tirada a mulher. E ali Deus estava estabelecendo uma união perfeita, né, entre o marido e a mulher. Aonde uma das coisas mais importantes para Deus é o casamento. Essa união perfeita, aonde dois se tornam uma só carne. Então, por meio desta união maravilhosa entre homem e mulher, o amor de Deus sobre as suas criaturas, né, feitas à sua imagem e à sua semelhança, os anjos, né, um anjo se revoltou, ficou enciumado. E a sua soberba, o seu orgulho, o seu egoísmo passaram dos limites. E se revoltaram contra Deus, queriam ser maior do que Deus, penetraram no paraíso e assim tentou Eva. E Eva acabou conduzindo Adão à mesma falha, e desta forma foram expulsos do paraíso, e em consequência disso houve uma grande batalha no céu. Então vejam, amados irmãos e amadas irmãs, como o casamento é uma coisa muito importante para Deus. O casamento, através da Igreja Católica, através do sagrado sacramento do matrimônio, não existe dissolução, porque a palavra de Deus é imutável e dura para sempre. Então passarão céus, passarão céus e tempo, mas as palavras de Deus jamais passarão, pois são eternas. Então São Miguel, sim, também pode ser chamar, pode ser um grande intercessor nosso nas uniões familiares, da fidelidade, aonde nós estabelecemos um compromisso com Deus, fazemos um propósito, né? Assumimos uma responsabilidade, fazemos uma promessa diante de Deus. Então, quando contraímos o sagrado sacramento do matrimônio, estamos, na verdade, prometendo a nossa fidelidade a Deus. Então, o nosso casamento é com Deus, com a palavra de Deus. As promessas não podem ser quebradas. Então, temos São Miguel Arcanjo no papel central da união matrimonial. São Miguel Arcanjo também vem no livro do Apocalipse. Eu não lembro exatamente quais são as outras passagens onde São Miguel Arcanjo é citado nas Sagradas Escrituras, mas ele é citado no livro do Apocalipse, aonde ele virá como grande defensor do povo judeu. Sim, Jesus Cristo era judeu. Então todos nós, como bons cristãos, somos convertidos ao cristianismo também como a nação de Jesus Cristo. É um pouco difícil porque falar sobre esses assuntos porque são de maneira espontânea. Não há nenhuma programação, não há nenhum estudo
breve, eu peço perdão, pois sou entusiasmado, empolgado, impelido a vir aqui falar sobre a graça de Deus, a oração e vigilância que o Pai nos pede. Jesus, falando em oração e vigilância, levantava de madrugada para ficar em constante oração. Então, o propósito destes simples vídeos que estamos fazendo aqui, que estou fazendo aqui, a respeito do sentinela do Atalaia, também descrito em algumas passagens da Bíblia, onde o Atalaia eram casernas, eram pontos de observação a respeito do ataque que o povo hebraico vinha sofrendo em diversas suas passagens. Esse seria o Atalaia, e o sentinela, aqueles que se dispunham a ficar lá um pouco mais avançado dentro dessa análise. Poderemos perceber que os sentinelas eram também profetas. Zacarias, Abacuque, entre tantos outros. Sentinelas do Atalaia. Então é isso. Devemos também sermos chamados a esta oração e vigilância constante com o Pai e nos enganjarmos nesse conjunto, dessa família cristã, espiritual, para sermos sempre vigilantes, né, e permanecermos em oração com o Pai. Por quê? Porque somos chamados a ajudar, prestem bem atenção, a ajudar a obra de Deus. E a obra de Deus é estabelecer o seu reino, o reino de Deus. Podemos falar em escatologia, milenarismo, amilenismo e assim vai. Mas, nas minhas humildes e simples palavras e uma compreensão muito humilde, bem mais humilde ainda, a respeito disso, que Deus nos permite, a única permissão, oportunidade que temos é de apenas participar da obra de Deus. Assim já está sendo dito, a obra é de Deus. Não podemos nós fazermos a obra de Deus, porque a obra de Deus é Deus quem faz. Mas sim, nos é permitido, nós somos convidados sim a participar da obra de Deus para estabelecer o reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus é exatamente não deixar que o Apocalipse aconteça. Essa é a única grande oportunidade que nós temos. Porque uma vez que somos chamados a participar desta única oportunidade que Deus nos dá de construir, ajudar na construção do reino de Deus, é não deixar que o Apocalipse aconteça. E tudo tem uma origem, né? A origem é lá no casamento, no nosso nascimento. No casamento, onde a união estabelece-se a união entre marido e mulher. Então veja que para Deus isso é uma condição absolutamente importante. Tão importante que iniciou-se a guerra no céu. E o diabo foi lançado na terra e o homem foi expulso do paraíso. Adão e Eva desceram aos infernos. Cristo crucificado desceu aos infernos para resgatar Adão. E desta maneira trazer o Espírito Santo para nos perdoarmos do pecado original. Então veja,
O bom cristão tem conhecimento do que é o criacionismo e do que é o evolucionismo. Como criacionistas, adoramos a criação de Deus, como criaturas, se somos, adoramos a criação de Deus. E assim nós o louvamos e lhe rendemos graças por aquilo que somos. Frutos do seu amor. Então eu dou graças a Deus por ter sido gerado por este amor de Deus, me dando os dons, me dando carinho, me dando amparo. Tão amado assim, somos tão amados assim, que chegou a ser motivo, razão de um desentendimento entre os anjos. Pois nós estamos abaixo dos anjos, somos criaturas imperfeitas, mas fomos muito amados por Deus. Bom, como eu disse no vídeo passado, eu não sei qual deles, São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, na sua Suma Teológica, uma obra fantástica, maravilhosa, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, do Aquinate, no tomismo, nos diz que a santidade do homem o conduzirá ao reino de Deus. E algumas pessoas, através da sua santidade, poderão ser transformadas em anjos. Eu acho isso maravilhoso, pois a primeira leitura que faço a respeito disso é que nós estamos vivendo, sim, nesse momento, neste tempo, nesta realidade, com pessoas santas, que mais tarde poderão ser transformadas em anjos. Então, somos chamados a ser santos. Sim, somos chamados a ser santos, a viver essa santidade. Então pedimos a Deus que nos conceda o aumento da nossa fé, da nossa responsabilidade, a qual nós vamos nos dispondo cada vez mais a realizar as nossas tarefas como bons filhos. Pois um bom filho sempre faz tudo o que a mãe pede, não é verdade? E assim nós temos o exemplo de Jesus, onde o seu primeiro milagre foi realizado nas bodas de Caná, onde a sua mãe querida assim pediu: filho, faça o que eles pedem. Jesus ouviu o amor. O bom filho faz tudo que a mãe pede. Jesus, nas bodas de Caná, realizou o seu primeiro milagre, transformando as talhas de água em talhas de vinho. Então podemos transformar, né, o conteúdo dentro deste vaso da água para o vinho, sendo obedientes, amorosos, confiando na palavra de Deus, no amor da mãe, fazendo esse pedido. O que Deus pede, faça o que Deus pede. E desta forma, poderemos transformar esta água em vinho. Água do Espírito Santo, água do renovo. Nascendo assim para uma nova vida e sermos, buscar o caminho da santidade.
quantas freiras, quantos padres, quantos freios, quantos ordenados, quantas pessoas santas nós conhecemos. Inclusive nós temos santos brasileiros, não é mesmo? Canonizados. E o milagre dos santos é que, assim como Maria tão pura, tão imaculada, que ela não ficou na terra, ela foi elevada ao céu. Pois não havia pecado. E os santos nesta terra tornam-se incorruptos. É o único lugar que você vai encontrar na história de pessoas incorruptas, são os santos católicos. Corpos incorruptos. Santos católicos. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus vem sim dando o seu testemunho, mostrando a sua presença, o seu amor, o seu carinho por nós, vem nos dando provas. Nesta realidade, a respeito do seu amor, das suas promessas. Como devemos agir? Então pedimos, ó Espírito Santo, inspirai-nos, consolai-nos. Ó Espírito Santo, inspirai-nos como devo agir. Ó Espírito Santo, guiai-me a que devo sentir. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos, consolai-nos, inflamai-nos. Amados irmãos, amadas irmãs, temos que fazer um esforço para conseguirmos nos aproximarmos das coisas de Deus. Sempre queremos saber, queremos conhecer, mas às vezes nós não temos uma preparação espiritual para podermos avançarmos nesses quesitos. Então é necessário nos prepararmos uma demonstração de obediência e subserviência ao Senhor. Ore e elabore. Ore e trabalhe. Então vamos ficar em oração e trabalhando a nossa obediência, fazendo tudo aquilo que a mãe nos pede, pois o bom filho sempre faz tudo que a mãe pede. Assim foi Jesus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos, sim, condições de realizar absolutamente tudo aquilo que Deus nos pede, pois Deus nunca iria nos pedir o que é impossível. Então vamos atender o chamado de Deus e andar com Jesus, essa caminhada maravilhosa da vida, aonde devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Sendo essa a máxima cristã. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, vinde Espírito Santo de Deus, inflamai-nos com o vosso amor. Inspirai-nos com o vosso favor para que sejamos cada vez mais pessoas melhores, boas pessoas. Então, as tarefas que nós devemos sempre estar realizando é ir à missa, todos os domingos, pois lá nós vamos receber o corpo de Cristo transubstanciado,
na hoxa sagrada, aonde vamos comungar o corpo de Deus. Pois assim ele nos disse, essa é a sua nova e eterna aliança para conosco. Seremos arrebatados, ele colocará o seu tabernáculo no meio do povo, ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos amados. Então sim, podemos evitar que o Apocalipse aconteça andando no caminho de Deus. Foi uma vez que todos nós, está lá também no Antigo Testamento, né? E Senhor, se eu encontrar 40 justos, o Senhor não destruirá? Sim, se você encontrar 40 justos, eu não destruirei a cidade. Mas Senhor, se eu encontrar apenas alguns justos, não, eu não destruirei a cidade. Mas está também nas santas palavras do Senhor, no livro do Apocalipse, que o que Deus mais quer é realizar milagres. Então sejamos filhos amados, obedientes, nos amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Outra passagem a respeito do tanque de Siloé. Então havia um paralítico, um coxo, um manco, alguma coisa parecida. Ele ficava ali vendo os outros se banharem, quando o anjo vinha se banhar nos tanques de Siloé, o agitar de suas asas remexia a água, e naquele remexer da água, inclusive temos uma outra passagem bíblica de um guerreiro que foi curado por Deus, entrava naquela água e ficava imediatamente curado. E ali tinha um paralítico que não conseguia alcançar a água, ele não alcançava, ele não queria, não sei, ele ficava ali, mas por anos ele ficou ali, vendo aquela água sendo remexida, todos sendo curados, recebendo a graça, e ele continuava ali na sua mesma condição, pedindo esmola, né, gerando nas pessoas, né, criando comoção, né, criando um apelo emocional para que as pessoas o olhassem e tivessem piedade dele pela condição que ele estava. Mas ora, o anjo estava sempre ali, ele poderia ter sido curado. Diante disso, o Senhor foi até ele e perguntou: por que estás aí ainda nesta condição? Ele falou: porque não consigo chegar à terra. Então o Senhor falou: então levanta-te, pegue tua maca, pois agora você está curado. Né? Pegue, levante, pegue sua maca e siga o seu caminho, pois está curado. Então, a partir desse momento, sabemos que o Senhor vem até nós. Ele nos cura, Ele quer fazer milagre. Ele nos mostra o caminho. Mas nós estamos sempre com aquela desculpa de aleijado da muleta. Pois agora não tem mais essa desculpa, pois vós estáis curado. Levante, siga o seu caminho. Então recebemos o chamado de Deus, fomos esclarecidos através do seu amor. Sim, somos um milagre de Deus. Temos a capacidade de transcender do animal para o espiritual. Isso mesmo, até os grandes filósofos, antes de Cristo, já falavam isso. Platão, Sócrates, Aristóteles, falavam sobre a transcendência. Então vemos, amados, que Deus nos pede. São Miguel Arcanjo não esperou. Ele foi proativo. Não é verdade? São Miguel foi proativo, junto com São Rafael e São Gabriel, os três arcanjos maiores. Então damos graça, rendemos glória a Deus, né, pela sua ordem celestial.
neste dia. Não temos mais desculpa agora para realizar as nossas tarefas e ajudar a Deus na sua obra, na obra de Deus, a não deixar que o Apocalipse aconteça. Começando a fazer as tarefas que nos é próxima, que nos é cara. Na verdade, né, somos muito próximos, íntimos das nossas obrigações dentro desta relação entre pai e filho, marido, mulher e entre irmãos. Então, amados irmãos, Deus é muito claro. Eu acredito que não exista dificuldade de compreender isso, que Deus nos ensina de uma maneira simples, fácil, clara e objetiva de ser lida e compreendida. Mas sim, precisamos nos preparar, pois a nossa mente, às vezes, ela é bem turbulenta. Então qualquer coisa externa vem, tira a nossa atenção, tira a nossa concentração. As ordens espirituais revoltadas, contrárias a Deus, não querem que façamos isso, que aprendamos, que andemos no caminho do conhecimento, do crescimento e da elevação espiritual, justamente por isso, pois senão teremos condições e capacidade sim de reverter tudo isso e não deixar que o Apocalipse aconteça. Uma vez acontecendo o Apocalipse, será mais uma dos intentos do diabo, de Satanás, contra os amados filhos de Deus. Então vejam, amados irmãos e amadas irmãs, como a obediência é importante, como o compromisso. Então nós temos sim que ser, fiéis à palavra de Deus. Aqui está tudo, não é segredo, é uma coisa muito simples, é fidelidade. Sermos fiéis. E eu disse também, tenho dito, que Deus é fiel. E a sua palavra nunca muda. E inspirados neste amor do Espírito de Deus, que o Espírito Santo nos apresenta, nos concede nessa manhã, podemos mergulhar de corpo e alma neste amor de Deus. Que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então, amados irmãos, deixa a luz de Deus entrar. Deixa a luz de Deus entrar. Deixa a luz de Deus entrar. Abra as portas do seu coração e deixa a luz de Deus entrar. Salve Maria! Então, amados irmãos, amadas irmãs, hoje, dia 29 de setembro, neste local abençoado, estamos sempre em oração e vigilância, pois somos assim chamados, amados filhos de Deus. Hoje nós ficamos por aqui, amados irmãos. Mas sejam sempre todos muito bem-vindos a este projeto que nasceu no coração de Deus, diretamente para vocês, da Torre de Vigia, do Sentinela do Atalaia. Aonde, na alvorada dos anjos, estaremos sempre caminhando com Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estaremos sempre vigilantes, em oração, para juntos caminharmos com Jesus. Seja o nosso convidado, muito bem-vindo. Abra as portas do seu coração e deixa a luz de Deus entrar.